Aqueles que viram no boletim há uns dias atrás, da informativas dessa semana, viram que o tema de quarta-feira, eu acho que aqueles que viram também não vão se lembrar, que o título de quarta-feira era "Com Cristo eu sou mais Bíblia e menos autoajuda". Só para você saber o seguinte, eu sei que existe muita gente que gosta de livros de autoajuda, que passa um bocado de tempo nas sessões dos livros de autoajuda, e eu vou dizer uma coisa bem séria, eu não tenho nada contra os autores de autoajuda, eu não tenho nada contra quem lê autoajuda, fique à vontade se você gosta, se você lê, mas eu acho que a gente vai vivendo um perigo nesses tempos. A autoajuda, os livros têm cada vez mais se acumulado por aí, as palestras de autoajuda. Alguns títulos são quase miraculosos, com dicas de, 5 passos para isso, 15 maneiras de fazer aquilo, e essas coisas todas, que você se torna um sucesso. E eu tenho me preocupado com o fato que, como cristãos, e eu não estou falando de cristãos adventistas ou cristãos dessa ou daquela, estou falando cristãos no geral, como cristãos, muitas vezes nós estamos comprando todas essas ideias, eu não estou nem falando dos livros, estou falando das ideias, assimilando as ideias desses livros, nos esquecendo às vezes de alguns princípios muito importantes que eu gostaria de trazer à sua memória hoje. Os livros de autoajuda, eles falam de relacionamentos interpessoais, vida profissional, emocional, familiar. São considerados livros de autoajuda aqueles cujo conteúdo lida com o crescimento pessoal do indivíduo. Então, fazendo uso das ferramentas internas que todo mundo, de acordo com esses livros, tem aí dentro. Você tem algumas ferramentas que você precisa descobrir e passar a usá-las. Alguns desses livros eu acho bem interessantes. Alguns se tornaram muito conhecidos. O Poder do Agora, Louco por Viver, A Arte da Sabedoria, Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse ficou bem conhecido. Porque os homens amam as mulheres poderosas. Nunca desista dos seus sonhos, e por aí vai uma lista infindável de títulos. Muito me impressiona, inclusive, que muitos desses títulos são lidos, vividos, e aqui eu falo de uma forma especial para aqueles que gostam de pregar, e têm sido pregados. Mas existem alguns que eu andei olhando que são bem bizarros, pelo menos o título é bem bizarro. Olha só. Como falar sobre livros que você nunca leu? Tem gente que é campeão nisso, né? Tem gente que é campeão em fazer resenhas de livro que nunca leu. Ou você está rindo porque você conhece alguém ou porque você se identificou de alguma maneira com isso. Outra coisa, esse aqui é um livro na categoria de autoajuda. Eu não sei qual que é o conteúdo, eu só peguei o título, achei o título bem interessante, mas eu não sei qual é o conteúdo, não faço ideia, eu vou tentar descobrir qual que é. Lendo os Dedos dos Pés. Não me pergunte o que significa, mas estava na categoria de autoajuda. Outro, esse aqui eu não sei se é autoajuda ou autodestruição, porque o título do livro está na categoria de autoajuda e o título é o seguinte: Melhor Nunca Ter Sido... Os danos de começar a existir. Estranho, né? No mínimo estranho. Um aqui, que também nessa coisa de autoajuda, tem uns livros de autoajuda que eles trabalham no impacto, né? E na confrontação e tal, e alguns são assim, e um deles é esse aqui, escrito para o público feminino. O título é Ele Não Está Afim de Você. O melhor dos títulos para mim foi esse aqui. Ontem eu até comentei com o Edson, para mim esse aqui foi maior. Presta atenção no título. Como Namorar Mulheres Brancas. Eu não li todo o título ainda, espera um pouquinho, vai ficar pior. Como Namorar Mulheres Brancas, um guia para asiáticos. Mais específico é impossível. Além de ser para um público masculino, que se interessa por mulheres brancas, é para asiáticos. É claro que não é tão específico, considerando que 1/3 do mundo é asiático. Na China venderia a rodo. A autoajuda baseia-se na ideia de que dentro de você existem elementos suficientes para você dar certo.
para você superar as dificuldades, para você reverter os quadros adversos. Você tem todas as ferramentas para fazer a sua vida funcional, e não apenas funcional, mas fazer com que ela alcance êxito em diversas áreas, simplesmente encontrando as ferramentas certas dentro de você. A autoajuda é a ajuda produzida por dentro. O estranho é que, para a gente descobrir a autoajuda, a gente precisa que alguém escreva um livro. Não é estranho isso? A autoajuda eu descubro num livro que uma outra pessoa leu, que uma outra pessoa escreveu. O que a gente viu até agora, ontem, antes de ontem e ontem, é exatamente o contrário disso. Nós vimos que dentro de nós existe uma natureza caída, pecaminosa, que gosta de coisa ruim, que nos leva para o mal. Temos lutas internas tão grandes, e nós vimos ontem que aquilo que há de bom em nós só vem quando a gente coloca Cristo dentro do nosso coração, é Cristo em nós, que é aquilo que nós pensamos ontem. De um lado nós temos as ideias e os ideais da autoajuda, e do outro nós temos a Bíblia desconstruindo muito desses princípios por trás da autoajuda. Os livros da autoajuda convidam você a olhar para os seus progressos, para as suas conquistas, para as suas realizações. Sabe o que a Bíblia lhe convida? Daniel capítulo 4. Não, mas a autoajuda faz sentido porque olha já o tanto de coisa que eu realizei, olha as coisas que eu já fiz. Nabucodonosor, no capítulo 4, fez mais ou menos isso. Sem ler livro nenhum, olhou para as suas realizações, olhou para tudo aquilo que ele havia construído e falou: olha a grande Babilônia que eu construí, a minha conquista, o meu progresso, as minhas realizações, com as minhas forças, com as minhas instrumentalidades internas. E Nabucodonosor vê tudo aquilo. Então vem um juízo de Deus sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor passa 7 anos humilhado. Então, no versículo 37, ele diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele já havia ouvido, em Daniel capítulo 2, verso 21, volte umas páginas, Nabucodonosor já havia ouvido da boca de Daniel o seguinte: é Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Todo o progresso humano é resultado da ação, ou pelo menos da permissão divina. Não é resultado do nosso empenho, é resultado do sucesso humano, não é fruto da criação das circunstâncias, de simplesmente aprender 12, 13, 14, 35, 192 passos para o sucesso. É fruto da boa vontade do Senhor. Os livros de autoajuda também convidam-nos a olhar para os nossos bons atos, para as nossas boas intenções. Afinal, você pode dizer de você mesmo: mas eu sou tão bom, eu faço tantas coisas boas, eu sou honesto, eu ajudo as pessoas. Isaías 64, verso 6, verso bem conhecido, pelo menos razoavelmente conhecido, diz o seguinte: todos nós, somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todas as suas boas intenções, o seu melhor, aquilo lá que você faz de bem e que você se orgulha, aqueles momentos em que você fez o seu melhor e até tirou foto, tudo isso, trapo de imundícia. Nossas boas ações ainda estão manchadas pelas nossas más intenções, pelas motivações corrompidas, pelo egoísmo, pelo desejo de supremacia. Aqueles que fazem boas ações, às vezes, esporadicamente, se sentem bem. Eu acho interessante que as pessoas que fazem disso a sua vida, elas ainda se sentem constantemente insuficientes. O nosso melhor é considerado trapo de imundícia. Quando eu era pequeno, eu me lembro que um dia eu sempre fui péssimo nesse negócio de desenhar. Mas na 4ª série, que hoje é o 5º ano, isso mesmo, né? No 5º ano. Tinha um trabalho lá de educação artística. Eu não sei, talvez alguém aqui saia para dar aula de educação artística, não tem nada contra você, mas eu não funcionava muito bem naquela aula.
E tinha que fazer lá um desenho no papel, nem me lembro como é que era o nome do papel, nunca tinha ouvido falar daquilo, mas tinha que fazer lá um desenho. E eu não sabia o que fazer, mas eu tinha visto uns desenhos abstratos por aqueles dias, eu resolvi fazer. E eu fiz. Joguei lá tinta de todo lado lá e fiz um negócio que eu não tinha forma, não tinha nada, era completamente abstrato. Eu nem coloquei o nome de tão abstrato que era. E eu tirei 10. E eu fiquei pensando, das duas, uma, ou eu realmente sou um artista, ou eu enganei a professora. E ela me deu 10. Eu fiquei, depois daquilo, eu falei, não, eu estou no caminho certo. Até agora estavam tentando me formatar, me dizendo que eu tinha que pintar, o que eu tinha que desenhar. Agora que eu descobri minha mão livre, pronto, eu posso me tornar um artista. Próximo bimestre, vou lá fazer meu trabalho. Tento seguir a mesma linha da minha criatividade. Fiz um trabalho, falei, pronto, esse é digno de exposição. Imaginei, quando eu tiver tantos anos, esse trabalho vai ser leiloado por muito dinheiro. Eu tirei 3. Como é que uma professora dá 3 num desenho de uma criança? Deu 3. E eu descobri que o meu melhor ainda era insuficiente. Meu melhor não valia tanto quanto eu achava. Nós achamos que merecemos um troféu por todo o bem que a gente produz. Perdoamos alguém que nos ofendeu e nos achamos do direito de começar a fazer vários pedidos para Deus, porque nós perdoamos as pessoas. Ajudamos uma associação de caridade e já nos sentimos as Madre Teresas do mundo. Fazemos qualquer coisa pequena. Dedicamos, às vezes, um mês das férias em viagens missionárias, em trabalhos missionários, e nos sentimos no direito de fazer relatos missionários no alto da nossa experiência missionária, como se fôssemos os grandes missionários que morreram no campo missionário, que não voltaram para o conforto da sua casa. Você sente o máximo pelo que você tem feito, pelas boas coisas que você realiza. Sabe o que Deus lhe pede para fazer hoje? Pega todo o bem que você já fez, fotografa todas as pessoas que você ajudou, faça um álbum disso, construa um portfólio falando das suas boas qualidades, de todas as suas boas intenções, coloca tudo isso junto, escreve um documentário sobre a sua vida de herói, junta tudo isso, coloca dentro de uma caixa, fecha essa caixa e coloca uma etiqueta por cima escrita trapo de imundícia, porque é tudo isso que é. Tudo isso é apenas isso. O seu melhor não é suficiente. Por mais que a autoajuda tente lhe convencer do contrário. Talvez agora você possa dizer, mas eu sou muito inteligente, viu, pastor? Se talvez suas conquistas não deram certo, se talvez suas boas ações, talvez a Bíblia diz que não é bem por aí, mas você pode falar, mas eu sou muito inteligente, eu sou o melhor da minha turma. E aqui eu sei que existe sempre o melhor da turma, né? E alguns acho que estão até olhando, tentando encontrar se o melhor da turma está aqui. Sujeito que tira as melhores notas, tem o melhor QI, vai bem nas matérias que ninguém vai bem. Eu tinha um colega que ele ia bem em tudo que era matéria. Cá entre nós, a gente fica com um pouco de raiva até do sujeito, não fica? Era grego, o sujeito tirava 10 em grego. Que não é normal. Não é normal uma pessoa tirar 10 em grego, não é normal. Aí era história do cristianismo, outro campo do conhecimento, o sujeito ia lá e tirava 10. Aí falava, não, tudo bem, mas ele é bom nessas matérias, na hora da prática eu quero ver. O bicho tirava 10 também, não, alguma coisa estava errada. E às vezes a gente começa a confiar na nossa inteligência, que a gente é muito inteligente, que a gente é muito conhecedor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 20, sabe o que a Bíblia diz? Quando a autoajuda tenta lhe convencer de que você é inteligente, de que você é sábio, que você pode ser o monge do executivo, sabe o que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, sua inteligência também não é tão boa assim. Deus faz a sabedoria humana parecer loucura, Deus tira toda a racionalidade das lógicas humanas, Ele faz com que o conhecimento humano torne-se ignorância.
Mas eu tenho vários dons, vários talentos. Eu sei cantar, eu toco instrumentos, tem alguns que devem tocar diversos instrumentos aqui. Eu não sei cantar. Eu toco um violão de sobrevivência. Não tinha ninguém para tocar e eu tocava. Mas a gente tem muitos talentos e a gente às vezes pensa nesses talentos. Olha, eu sou muito bom em falar em público, eu sou um bom argumentador. Eu estou fazendo direito por isso, porque todo mundo já me falou que eu sou bom em argumentos. E agora tem uns talentos também que o pessoal, tudo virou talento também, né? Eu tenho talento de assobiar como os pássaros das montanhas do Colorado. Tenho talento de imitar gatos persas resfriados. E por aí vai os talentos que as pessoas têm. E o povo vai para a internet com essas coisas, né? Talento de fazer escultura em massa de pizza integral. Tem que ser integral. Sabe o que a Bíblia diz dos seus dons, seus talentos? Tiago capítulo 1, verso 17. Você que é talentoso, olha aqui o que a Bíblia diz. Ela não nega que você é talentoso, ela só diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Talento não vem de você. Nossos progressos são permissões divinas. Nossas boas ações não são tão boas assim. A nossa inteligência é ignorância diante do conhecimento que Deus quer revelar. E nossos dons, todos eles nascem em Deus. Esse quadro não é para lhe desanimar, não é para lhe desmotivar, mas é para motivá-lo a buscar a ajuda no lugar certo. A buscar ajuda fora de você. Os recursos que você precisa não são frutos de introspecção, são frutos da contemplação de Deus. Você precisa entender, olha para cá. Acorda se você está meio dormindo. Você precisa entender que o que você precisa não é de autoajuda. O que você precisa é de ajuda do alto. É disso que você precisa. Os recursos que você precisa não são frutos de simplesmente olhar para dentro de você. Se olhar para dentro de você, você achar qualquer tipo de ajuda aí dentro, convence de uma coisa: essa ajuda foi Deus que implantou aí. Você pode continuar lendo livros de autoajuda, assistindo palestras de autoajuda, fique à vontade. Frequentando a sessão de autoajuda das livrarias. Se você quiser encontrar o livro Como Namorar uma Mulher Branca, para dar de presente para um amigo asiático, fique à vontade. Mas eu gostaria de lhe convidar hoje a ler mais a Bíblia. A gente não lê mais a Bíblia, a gente lê tudo. A assistir mais gente pregando sobre a Bíblia. Para lá no YouTube para ver se encontra uma palestra de motivação. Vai no mesmo YouTube e vê se encontra algum pastor pregando a palavra. Não pregando também esses sermões de autoajuda que estão pregando por aí também, não. Pregando a palavra. Frequente mais os livros da Bíblia. A Bíblia fala da ajuda que vem do alto. A Bíblia, então somente ela, é o livro que nos fala disso, que nos convence que a ajuda não está em nós, que a ajuda vem de Deus, a ajuda vem do alto. Quando lhe falta a paz, sabe o que a ajuda que vem do alto lhe diz? Filipenses capítulo 4, verso 7, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e pensamento em Cristo Jesus. Quando lhe falta coragem, quando você se sente amedrontado, sabe o que a Bíblia lhe diz? Quando você se sente atacado pela covardia, sabe o que a ajuda do alto lhe diz? Que Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e mansidão, 2 Timóteo 2,17. Essa é a palavra. Quando você olhar para dentro de você e encontrar apenas medo, sabe o que a ajuda do alto lhe diz? Não temas porque eu sou teu Deus, não te assombres porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Quando você olhar para dentro de você e contemplar insatisfações, e você vê que não tem prazer mais nas coisas, que não encontra mais motivação, a ajuda do alto vai dizer para você, Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando você se perceber completamente fraco, sem força,
e o livro de autoajuda não estiver ajudando, a ajuda do alto vai dizer para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Essa é a ajuda do alto. É essa a ajuda do alto. Nós precisamos mais da Bíblia. Nós precisamos conhecer mais a Bíblia. Cadê o pessoal do direito? Levanta a mão quem faz direito. Muito bem, vou dizer uma coisa para você que faz direito. Nós precisamos de advogados que estejam tão familiarizados com a Bíblia quanto estão com o vade-mecum. Cadê os músicos? Levanta a mão você que é músico. Nós precisamos de músicos que se orientem muito mais pela palavra de Deus do que pelas preferências musicais, pelos gostos pessoais. Cadê os que serão professores, as professoras? Só pedagogia. Levanta a mão. Letras, o que mais tem de manhã? Tem história também, né? Que pode ser professor, que vai virar professor também um dia. Professoras, nós precisamos, e professores, de professores que apresentem a Bíblia para seus alunos com mais amor do que falam da sua área de conhecimento. Nós precisamos, cadê o pessoal da história? História só à noite? Então fala para eles que a gente precisa de gente que seja apaixonada pela história da Bíblia, mais do que pela história do mundo, da história do Japão, de qualquer outro lugar. Cadê os engenheiros? Olha aí o pessoal da engenharia. Nós precisamos de engenheiro que manuseiem a Bíblia com tanta paixão quanto manuseiam o projeto mais especial da sua vida. Os arquitetos. Precisamos de gente, de arquitetos, que contemplem a beleza da Bíblia e se saciem na beleza do texto bíblico, como ficam estupefatos ao ver uma construção, uma beleza arquitetônica diante de um prédio que eles estão encontrando pela primeira vez. Onde estão os pastores? Eu não preciso dizer nada para você. Porque se em algum momento você questionar a importância da Bíblia no seu ministério, meu querido, você está no lugar errado. A gente precisa de pastores carentes, essa igreja está carente cada vez mais. Eu digo isso como pastor, que olho para mim mesmo, eu não estou olhando para você, não estou olhando para ninguém, estou olhando para mim mesmo. Pastores que leiam a Bíblia, que amam a Bíblia, e que estejam mais preocupados com os métodos bíblicos do que os métodos que têm sido forjados e criados por gente que só estuda sociologia, antropologia e não estuda a Bíblia. Precisamos de gente que ame a Bíblia, gente que creia na Bíblia, gente que viva a Bíblia, gente que vibre com a Bíblia. Porque quando a gente lê autoajuda, a gente acha sensacional. Quando a pessoa começa a viver a Bíblia, a gente acha estranho. Eu conheci há uns 2 anos atrás o Antônio. E o Antônio tinha ganhou muito dinheiro na vida. À medida que foi ganhando dinheiro, ele foi se afastando de Deus. Eu conheci o Antônio morando numa casa dos fundos. Perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Lojas, tinha umas 5 lojas, perdeu tudo. Morando numa casa no fundo, dividindo com a esposa, com um filho pequeno, com a enteada, cheio de dívida e com um prêmio. Um Fiat Prêmio. Que de prêmio não tem nada, inclusive. O Antônio estava lá. E eu visitei pela primeira vez e ele estava me perguntando: pastor, cadê? Eu entendo que eu fui infiel a Deus, que eu abandonei e tal, mas precisava ser assim? Tudo isso? Doente, sem trabalho, numa vida que não tinha muita perspectiva de mudança? Eu orei pelo Antônio, conversei com ele, falei, aquela conversa que a gente tenta para ver se anima o sujeito. 2 meses depois eu voltei, o Antônio não morava mais na mesma casa. Fui visitar o Antônio no emprego dele. Sabe o que o Antônio falou para mim? A esposa tinha ido embora, levado o filho. O Antônio não tinha mais casa, ele morava no carro, no Fiat Prêmio.
Ele me levou até o carro e abriu o porta-malas do carro. A comida dele da semana estava lá. Um travesseiro embrulhado que ele dormia lá. O dono do lugar onde ele trabalhava, que ele fazia segurança à noite, deixava ele estacionar o carro lá dentro para dormir. Essa era a vida do Antônio. Mas o Antônio era um sujeito que estava rindo. E eu falei: e Antônio, o que você precisa de mim? Ele falou: eu só pedi para o senhor vir aqui porque eu queria partilhar um negócio que eu li na Bíblia. Ele abriu a Bíblia e ele falou assim para mim: pastor, esse aqui é meu pão da manhã, da tarde e da noite. Tem sido tudo aquilo que eu preciso. A coisa não está fácil para mim, mas tudo o que eu preciso, Deus tem me dito através da Bíblia. Você acha que a vida do Antônio melhorou? Bem, ele já tem uma casa, já tem um lugar para morar. A esposa foi embora mesmo. A vida não está lá muito melhor. E quando a gente ouve isso, a gente pensa: nossa, mas isso daí é fanatismo. É fanatismo alguém que se entrega para a Bíblia desse jeito. A gente não acha loucura quando alguém muda a vida completamente porque leu um livro. Mas quando a pessoa muda a vida completamente porque leu na Bíblia, a gente acha que é fanatismo. Não é fanatismo. Não é fanatismo, porque a Bíblia diz e afirma para a gente: não há nada dentro de você que possa resolver o seu problema, mas há um Deus no alto, disposto, disponível, com vontade, um intenso desejo de mudar a vida da gente. Eu sei que estou falando para alguns aqui que nunca estudaram a Bíblia, talvez. Eu queria que você pensasse nisso, em conhecer a Deus pela palavra. Mesmo que você tenha dúvidas, fala: mas eu não estou confiando muito nesse negócio de Bíblia. Dá o benefício da dúvida. Você se entrega a tanta gente que você não confia direito, por que você não se entrega a Deus também? Eu sei que estou falando a alguns que nasceram talvez na igreja, como a gente diz por aí, mas que não têm familiaridade nenhuma com a Bíblia, estranham a Bíblia, não têm vontade, não têm interesse, não conseguem ler a Bíblia. Mas eu queria orar por você hoje, para que você assumisse um compromisso de lutar contra as suas dúvidas, contra a sua vontade até mesmo, e se apegar à palavra de Deus. Feche seus olhos. Bom Deus, aqui estamos nós, teus filhos, amados pelo Senhor, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Querido Deus, as vozes desse mundo, da sociedade moderna, do mercado editorial, têm tentado nos convencer que todo o bem que nós precisamos está escondido dentro da gente. Mas às vezes a gente vira de um lado, de outro, procura, e às vezes a gente não consegue encontrar. E nós ficamos frustrados porque o mundo está tentando nos dizer que está ali dentro, prometendo para a gente que nós vamos encontrar, e a gente não encontra ajuda dentro de nós. Encontramos por um momento, nos sentimos bem, nos realizamos por alguns instantes e logo depois estamos frustrados de novo. Querido Deus, hoje nós queremos romper os nossos compromissos com os ideais da autoajuda e nos comprometer com a ajuda que vem do alto. Se todo bem precioso, se todo dom perfeito vem dos Pai das luzes, onde não há mudança nem variação, então, por favor, Pai, venha a nós. Venha a nós com os teus talentos, com os dons do Senhor. Venha a nós com a tua sabedoria. Venha a nós com as conquistas que são tuas para a nossa vida. Venha até nós com os teus planos. Venha até nós com os teus sonhos. Venha até nós com o teu socorro bem presente na tribulação. Venha a nós com aquilo que o Senhor tiver. Venha a nós e ajuda-nos a entender que nós não temos o bem em nós, mas o bem está em confiar em Ti, em buscar ao Senhor. Querido Deus, mais do que aquilo que todo o mundo tem dito, nós queremos nos apegar às Tuas promessas. Há filhos que são amados por Ti, que estão aqui e que não conseguem ler a Tua palavra, não conseguem dedicar tempo para a Bíblia, têm dúvidas, não conseguem entender o que o texto bíblico diz. Querido Pai, desperta neles o desejo de ir ao encontro de alguém que possa elucidar as dúvidas. E desperta pessoas para prepará-los, para conduzi-los nesse caminho de descobrir cada vez mais da Tua vontade através da Tua palavra. Querido Deus, há alguns aqui que já têm uma história cristã há tanto tempo, mas que estão se afastando da Tua palavra, dos ideais escritos na Bíblia. Querido Deus, hoje nós queremos aceitar o convite de, com Cristo, ser muito mais da Bíblia e muito menos da autoajuda. Então, querido Deus, fortaleça em nós o amor e o desejo pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Deus te abençoe.